Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, que o Espírito Santo continue com liberdade de agir, de ministrar a palavra. Amém? Queridos, nós estamos num período de recesso com o Ministério Infantil. As nossas professoras trabalharam o ano inteiro. Então a gente dá a elas, né, um tempo para que elas se descansem, planejem. Né, e também os nossos filhos precisam aprender a estar no culto. Então tudo é didático, né, tudo é importante. Então vamos estar aqui agora orando pelos nossos filhos e ao término você vai estar com eles. Amém? Vem cá, querido. Vem cá, Bruno. Ei, Ana, não tinha te visto aí não, linda. Amém? É mesmo? Vamos orar, tá? Amém? Queridos, estenda a sua mão para cá. A Ana está falando comigo aqui que o Samuelzinho, o irmãozinho dela, está com febre. Nós vamos orar por ela, pela Luana também. Amém? Vamos aqui apresentar os nossos filhos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, agradecemos ao Senhor por cada uma dessas vidas. Pai, cada uma delas aqui são preciosas. Pai, são instrumento do Senhor. Pai, que o Senhor venha renovar, Pai, aqueles que aqui estão, como a Ana colocou o Samuelzinho também, o seu irmão que não está bem. Pai, seja o Senhor a curar. Pai, também o Guilherme da Ana Paula não está aqui, ele estava com dengue junto com a família. Pai, nós apresentamos também a vida do Guilherme. Pai, nós profetizamos a tua mão, a tua graça, Pai, o teu favor, Pai, o teu favor, em nome de Jesus. Amém? Então vai lá ficar com a mamãe, tá bom? Fica lá com a mamãe, cuidado. Aleluia, glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 40. Queridos, eu mandei na linha de transmissão para os irmãos a mensagem. Queridos, não se preocupem com as crianças, tá bom? Mas você adulto, concentra para você ouvir a mensagem, tá bom? Queridos, a mensagem dessa noite, já tem, Maico, obrigado, o Vitor pegou, obrigado. Eu acho que eu vou até precisar, mas depois você traz, que é quente, essa vai esquentar. Queridos, a sua atenção ela é muito importante para mim. A reverência no auditório, ela é importante para que o Espírito Santo continue trabalhando cada vida, cada família. Então não se preocupe, criança a gente entende, tá bom? Queridos, a mensagem dessa noite, eu estava ministrando o culto de quinta-feira. E como o Senhor trouxe de uma maneira cirúrgica, de uma maneira tão clara, e eu estarei ministrando algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria muito que você estivesse muito atento. Então diz assim Ezequiel 40, versículo 1. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês 14, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, neste mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e levou-me para lá, em visões. Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto,
sobre a qual havia uma estrutura de cidade, para o lado sul. Ele me levou para lá, e eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava em pé junto ao portão, e tinha na mão um cordel de linho, e junto ao portão tinha a mão cordel de linho, uma cana de medir. O homem me disse: filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos, e preste atenção em tudo que lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo que você está vendo. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, seja o Senhor, ó Deus, seja o teu Espírito Santo a ministrar nas nossas vidas. Pai, nós sabemos que pela própria característica, pelo livro que nós lemos, sabemos que a mensagem ela é algo profética. Pai, nós precisamos do teu Espírito Santo para trazer toda a direção necessária. Pai, eu venho pedir ao Senhor que aqueles que estão aqui, que não têm todo o conhecimento bíblico, Pai, que o Senhor haja de maneira sobrenatural, trazendo todo o entendimento, toda a porção necessária, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, Theo e Caio, agora é hora do culto. Vocês precisam ajudar o papai, mas a mamãe aí, para que a gente consiga ministrar a palavra, tá bom? Podem ficar aí quietinho, tá bom? Vamos estar ministrando a palavra. Queridos, como eu disse aqui, o livro de Ezequiel é toda a sua estrutura é algo profético. E eu preciso diminuir um bocado de barulho, porque realmente me tira muito a minha atenção. Eu quero fazer um pouco de contextualização para trazer mais um panorama bíblico. Quando a gente lê o início do texto, está falando datas. Um tempo que não é o tempo de hoje. E o próprio escritor, o próprio profeta Ezequiel, estava falando de um tempo que já havia transcorrido. Então, de lá para cá, muito mais isso passou. E também nos obriga a pensar um pouco fora do nosso tempo, para que a gente consiga entender e trazer para a nossa vida toda a importância e riqueza espiritual para os nossos dias, ok? Então não é o nosso tempo, mas havia algo aqui muito interessante. Havia aqui sobre o profeta Ezequiel, né? E ele vai dizer no verso 1, veio sobre mim a mão do Senhor. Queridos, eu creio num Deus que tem prazer de ministrar nas nossas vidas. Um Deus que tem prazer de sentar ao nosso lado e falar conosco. Então aqui há algo muito gostoso de se ler, né? E além de Ezequiel ser tomado aqui pelo Senhor, o Senhor o pegou e o levou a um outro lugar. E o meu desafio dessa noite é tirar você do seu lugar, na direção do Espírito Santo. Nós estamos ainda vivendo reflexos, transições de um 2023 para 2024. O nosso coração humano, a nossa mente humana, ainda fica cheia de necessidades, de pontos importantes para uma mudança, uma transformação, alcançar algo que nós ainda não alcançamos, viver algo que nós ainda não vivemos, relacionar com o Senhor
de forma que nós ainda não relacionamos. Ao menos esse eu espero que possa estar bem claro no seu coração, para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Então, queridos, nós precisamos ser tirados às vezes de alguns lugares, movidos pelo Espírito Santo, e aqui vem uma visão clara, e ali algo que o Senhor começou, é como, preste muita atenção, é como se o Senhor agora coloca um anjo, um homem, um ser ali espiritual, que vai continuar a visão com Ezequiel. E nós vamos ver lá em Ezequiel 47, porque se você não entra aqui no capítulo 40, você não vai saber quem é que é aquela pessoa que está com Ezequiel, mandando ele entrar em águas profundas. Que ser é aquele? Quem é aquele? Onde nasceu isso? Então, para você ainda entender um pano de fundo, um contexto da mensagem, a visão que vem sobre Ezequiel, e que o próprio Deus coloca agora, um ser como uma aparência de bronze, que está escrito aí no verso 3, que estava ali de pé. Esse homem espiritual vai conduzir Ezequiel a uma visão, a uma direção. É como se o tempo parasse, e eu quero que você pense na questão do templo, porque se você olhar na sua Bíblia, provavelmente tem aí um título no verso 40, a visão do templo. E o templo que nós estamos falando, para você entender, é a igreja. Então, Ezequiel foi tomado pelo Senhor para enxergar a igreja. E na direção do Espírito Santo é como se ele saísse e fosse passando em vários lugares, e ele começa a observar as coisas. Então ele começa a entender o que está acontecendo e aquilo que o Senhor quer mostrar para ele. Então o Senhor começa a trabalhar uma visão em Ezequiel. Então, eu gosto de ver os títulos, que embora são só um instrumento, né, para nos ajudar, ele é como levado ao portão do leste, ao portão do norte, ao átrio exterior, à câmara. Quem tem boa Bíblia aí vai ter toda uma ilustração disso. E todos os compartimentos, ali o anjo do Senhor, aquele homem, leva Ezequiel a entender o contexto, de que forma que o templo precisaria ser restaurado. Restaurado. Não era ser construído. E eu creio que aqui tem muitos templos, agora eu estou falando desse templo, que são existentes, são templos que possuem vida, mas precisam encontrar uma restauração, precisam passar por uma mudança, e a gente precisa sair do lugar que nós estamos, a gente precisa compreender, e a minha oração enquanto eu ministro é que a mão do Senhor nos leve a reconstruir o nosso templo, e que Ele nos dê toda a visão necessária. Amém, queridos? Agora vamos dar um salto em Ezequiel 47, verso 1. Enquanto você localiza, lá no texto ainda de Ezequiel 40, tem algo ali muito interessante. E a gente muitas das vezes vive fé pela fé dos nossos pais. Vive a fé da nossa esposa. Ou a experiência da nossa esposa, a experiência da nossa mãe. E ali o Senhor fala com Ezequiel, olha, veja com os seus olhos. Escute com seus ouvidos.
o que o Espírito Santo quer ministrar para você. E é muito gostoso quando a gente sai do lugar de, essa mensagem era para fulano, né? Fulano deveria estar aqui. E eu creio no agir do Senhor e numa direção do Senhor, que essa mensagem ela é para todos, inclusive para mim. Eu preciso dessa mensagem. Eu sou tão dependente de uma busca de contemplar, de enxergar o mundo espiritual como você. Eu quero ler o verso 1 e na sequência, para que você entenda. Depois disto, o homem, então agora você sabe qual que é o homem, né? É um homem de Deus, é um homem espiritual, como alguém parecido em bronze. Nós estamos falando de uma visão espiritual, né? É uma visão profética. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste, e a água vinha de debaixo, do lado direito do templo, ao lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros, e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, água que me dava pelos joelhos. Me mediu mais 500 metros, e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pela qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedim até Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar. Mas os seus charcos e os seus pântanos se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Até aqui. Queridos, essa visão ela é muito profética. E como eu creio nessa visão, no fluir das águas, como eu creio na ação do Espírito Santo sobre Moriá, sobre a minha vida, sobre a minha casa, minha família, sobre cada família de Moriá. Vamos contextualizar para que você entenda. Aquele homem
aquele anjo falar assim para você entender, pega Ezequiel e leva ele como ao limite, o limiar do templo. Limiar, eu até peguei algumas definições, representa a fronteira entre o sagrado e o profano, ou porta de acesso, uma porta de lugar a ser acessado. Então a primeira parte aqui do texto é: Ezequiel é levado ao limiar do templo. O que significa isso, pastor? A um lugar onde se separa o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque para viver as coisas de Deus, tem que ter santidade. Não dá para negociar com as coisas do mundo. E o limiar do templo, para que aquele homem Ezequiel pudesse ver aquelas águas que borbulhavam, aquelas águas ali que jorravam, ele precisava de uma maneira clara dessa santificação. E para que haja manifestação do poder de Deus, precisa haver separação entre as coisas que são sagradas e as coisas que são profanas, que não agradam o Senhor. Então esse homem foi levado ali ao limiar. Então é como a divisa, para a gente entender, é como se fosse aquela parede ali. Aqui é um lugar santo, aqui as pessoas de Deus se reúnem, e para fora a gente tem de tudo, tudo que contamina os nossos corações. Então é preciso entender aquilo que é sagrado e aquilo que não pode nos contaminar. Então ali naquela divisa nasce algo que sai daqui de dentro e que começa a jorrar água para lugar longe. Então esse homem chega e começa a ver como uma água nascente, uma água que sai para um lado X do texto. E aquele homem, ele chega lá e vê aquela água gerando. E ali ele é tomado pelas mãos e ele anda 500 metros e aquela água que sai do templo, 500 metros para frente, aquela água, quando Ezequiel atravessa aquela água, as águas lhe davam nos tornozelos, já era água em volume. E ali aquele homem espiritual, aquele anjo, leva Ezequiel mais 500 metros para frente, ou seja, a 1 quilômetro do templo. E o volume de água, de uma forma sobrenatural, já era um volume maior. As águas já davam sobre os joelhos. E ainda continua aquele homem, e Ezequiel é levado agora a 1,5 quilômetro, ou seja, mais 500 metros. E agora a água é algo tão volumosa, que já dá nas cinturas. Queridos, a gente nunca vai enxergar as coisas espirituais se a gente não separar as coisas naturais das coisas espirituais, as coisas sagradas das coisas mundanas. Sem santidade, ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. A gente precisa pensar uma mudança, ser trazido numa visão, ser tirado de um lugar para experimentar algo sobrenatural. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que eu tenho ministrado aqui nessa igreja, e aquilo que eu creio como visão para 2024. 2024 é um ano de intimidade. Intimidade com Deus, intimidade entre os irmãos,
intimidade entre a família, onde o amor do Senhor alcança lugar de forma sobrenatural. Então, queridos, nessa visão, há um lugar que nós somos levados. E eu me coloco aqui como esse anjo do Senhor, como anjo da igreja, a tirar você de um lugar comum para um lugar espiritual. Para que você possa ver água borbulhando. Para que você possa ver essa água intensificando. Para que você possa experimentar algo verdadeiramente sobrenatural. Queridos, eu creio num Deus que não faz separação entre filhos. E Ele quer que cada um de nós possa encontrar nele algo sobrenatural. Veja que esse anjo, na direção de Deus, é claro, fala com Ezequiel: entre na água, atravesse, veja que as águas vão dar no seu tornozelo. Queridos, nós precisamos entender que muitas coisas que acontecem na nossa vida espiritual caminham numa obediência. E hoje você é convidado a entrar mais na presença do Senhor, a alcançar águas profundas, a conhecer coisas que você não conhecia, a experimentar coisas novas no Senhor. E é individual, e é uma decisão sua, e eu só posso aqui te convidar. E quando acabar o culto dessa noite, você vai voltar para sua casa e continuar se movendo mais 500 metros, continuar se movendo mais 500 metros, é algo que é uma decisão sua. Nós temos pessoas aqui que nos visitam essa noite, mas a gente precisa pensar: você não veio na minha casa, você veio na casa do Pai. E a proposta dessa noite aqui não é que você me ajude a construir isso aqui, até porque está bem bonito. Mas é que você construa isso aqui. Que você possa, ao longo de 2024, experimentar um nível espiritual que talvez você já viveu. Ou talvez você nunca viveu. Queridos, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Nosso Deus tem prazer de vir de encontro a cada uma das nossas necessidades e de sentar ao nosso lado, de ministrar às nossas vidas aquilo que nós precisamos alcançar. Há um lugar certo para enxergar águas que borbulham. Irmãos, eu não quero advogar em causa própria, mas o limiar do templo que vai falar de um lugar sagrado. É complicado imaginar viver uma experiência do Senhor fora da casa do Senhor. E é na casa do Senhor que nós encontramos a pessoa do Senhor, o Espírito Santo, a ação de Deus. E o Senhor faz esse Ezequiel voltar, porque se você ler no início do verso 1, esse homem sai com ele mostrando várias coisas e compartimentos, e depois ele faz ele voltar. Então por quê? Porque para encontrar coisas sobrenaturais no Senhor, é preciso voltar à casa do Senhor. Queridos, eu almocei hoje, comi uma comida deliciosa que a minha esposa fez, mas como eu almejo voltar para a cozinha lá de casa, porque eu preciso comer de novo, eu não sei você. E se eu venho à casa de Deus, e eu como aqui, por melhor que seja a comida, eu vou precisar voltar.
Eu já ministrei aqui, e eu tinha 47 anos, quando eu falei isso, baseando desde que eu nasci. Desde que eu nasci, até os meus 47 anos, arbitrando um peso X quilos de comida que eu comeria por dia, entre café da manhã, almoço e jantar. Eu já tinha comido 47 toneladas de comida. Faz as suas contas, depois você vai se surpreender. E se você tiver mais de 47, você vai falar assim, meu Deus, quantas vezes eu fui no banheiro? Não é verdade, irmãos? Muita merda a gente faz, né, irmãos? Desafiador. Mas vamos lá, irmãos. A gente precisa pensar que ter comido 47 toneladas de comida não sacia a minha necessidade de hoje à noite. Não sacia. E essa verdade ela é espiritual. Não é porque hoje você come aqui do melhor que isso vai te suprir para a sua jornada da sua vida. Você precisa continuar comendo. Você precisa continuar indo ao limiar do templo, vendo o agir de Deus, experimentando coisas novas e transformadoras. Queridos, eu já ouvi essa mensagem de águas profundas diversas vezes, antes de ser pastor, depois de pastor, e eu me dou ao direito de fazer comentário que eu creio que o Espírito Santo está ministrando e vai ministrar algo novo na sua vida. Amém? Quando a gente vai no verso 2, a gente precisa enxergar águas que borbulham. Eu já citei uma imagem aí que eu coloquei aí, de um soldado, não sei nem como é que eu chamo, está embaixo aí, do lado da Bíblia, esse quadradinho azul aí, ó. Só clicar lá embaixo. Já se você olhar aqui, você vai ver, ó. Isso aí. Que passagem bíblica é aquela ali? Eita, povo bom de Bíblia. Pastor, o que tem a ver? Ah, tem cola ali, oh meu Deus do céu. Quem não olhou lá e falou, parabéns. Parabéns. Pastor, o que tem a ver Efésios 6 com águas profundas? Olha para aquela imagem ali, queridos. Já você acha que tem um jeito de expandir essa imagem, tem um quadradinho embaixo aí, se você passar o mouse aí, não, acho que ela já está, né? Está tranquilo, está tranquilo. Acho que todo mundo consegue enxergar bem, porque já vira até o versículo, né, que está pequeno. Quando o profeta Ezequiel foi levado a caminhar em águas, primeiro volume de água, as águas deram aonde? Seus tornozelos. Quando uma pessoa tem uma experiência, quando a pessoa começa a viver algo novo, ou ela vai se reconstruir em Deus, ou ela não conhece nada de Deus, ou ela vai se reconstruir em Deus, não tem jeito se não for pelo Evangelho de Cristo Jesus. A palavra é a base. A palavra, a Bíblia é a base. Não negociamos. Se eu for pregar aqui conhecimento humano, você está perdendo o seu tempo. É preferível ir num show de piada. Você vai rir mais. Porque o que eu posso trazer aqui são verdades que não são minhas, são eternas. Porque tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela é eterna. Então, a reconstrução do templo, a primeira experiência de algo novo para se reconstruir o templo, se dá com o Evangelho. E quando nós encontramos esse Evangelho, quando nós bebemos dessa água, quando nós contemplamos, nós entramos nessa água, nós encontramos paz.
as coisas começam a mudar. Essa imagem aí eu peguei na internet, foi eu que fiz não, tá? Pode entrar lá que depois você vai ver. Quem quiser eu mando ela depois. Então, quando Ezequiel está ali para se construir o templo, tem que ter Bíblia. Uma igreja saudável, ela tem pregação bíblica. O que passar disso é conhecimento humano, é vazio, não muda, não transforma, não constrói. E ali Ezequiel é levado mais 500 metros, e ali agora a sua água vai dar nos joelhos. E aí pode deixar a imagem aí, eu queria que você fosse em Romanos 14. Romanos 14. Se quiser ir na Bíblia achar, aí pode ir, depois a gente volta na imagem. Romanos 14, 11. Na realidade, aqui nós temos o apóstolo Paulo fazendo menção a um texto de Isaías 45, 23, mas eu vou ler em Romanos. Tá? Romanos 14, 11. Como está escrito, né, lá em Isaías: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, quando a palavra alcança lugar, porque não tem jeito de entrar na água e sair seco. Então, quando você é envolvido por essa água, você é levado a uma rendição. Estar de joelho é se render, é reconhecer que há alguém muito maior, espiritual, há algo que você não tem domínio. Quando essa água dá nos seus joelhos, já não é mais você se rende. E a Bíblia fala que todos haverão de se render ao Senhor. Ou todos reconhecerão que o Senhor é Deus. O texto não está dizendo que todos serão salvos, porque reconhecer que o Senhor é Deus, isso em si é um hiato, é um vazio. Porque o diabo sabe que Deus é Deus. Então reconhecer por si só não significa nada. Então quando nós estamos em águas, quando nós entramos mais, por isso que você nunca vai viver algo sobrenatural na sua vida, se você continua em casa. Se você continua fazendo as mesmas coisas. Então é preciso haver uma mudança. E não dá para ficar, a vida espiritual não se constrói estando no mesmo lugar da mesma forma. Então é necessário que as águas dêem no seu tornozelo, mas você precisa mudar, porque depois as águas terão que dar nos seus joelhos. Porque é preciso se render ao Senhor. Quando você se rende ao Senhor, aí o texto de Ezequiel fala que depois as águas já davam na cintura. A cintura é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quando nós conhecemos a verdade, e a verdade é Cristo, tudo muda. Primeiro alguém nos conta uma história, evangelho. Depois você aceita essa história, seus joelhos você dobra. E aí agora você toma isso por verdade. Não é a sua verdade, não é os seus conhecimentos, não é mais o que você acha. Agora é algo que você realmente está contemplando e vendo. Lembra que lá em Ezequiel 40, o próprio Deus falou assim: ô, Ezequiel, venha cá.
Veja com os seus olhos, escute com os seus ouvidos, pare de andar na carona dos outros. Salvação é individual. A minha vida passa por transformação. Eu cresço no Senhor, a minha vida é transformada no Senhor. E quando eu sou transformado, tudo muda à minha volta. Tudo muda à minha volta. E ali Ezequiel, depois que essa água dá na cintura, ele anda mais 500 metros e algo sobrenatural acontece. Quando a gente tem meia experiência com Deus, os nossos pés ainda estão sobre o chão. Eu ainda posso querer voltar ou não, recuar ou não, mudar de ideia. Mas quando você continua adentrando a presença do Senhor, buscando essa intimidade, quando as águas já não mais dão os seus pés, você vai experimentar algo novo. Aí você encontra uma coisa que chama justiça. Aí você encontra uma coisa que chama fé. E aí você começa a entender salvação. Aí você vai entender a sua salvação. Aí você vai começar a viver algo sobrenatural. Irmãos, eu fico tão triste quando a gente pergunta para uma pessoa que é pioi de igreja, que é religioso, é religiosamente presente, e você fala para ela assim: se você morrer hoje, você vai para o céu? Ah, não sei, pastor. Como não? Como você não sabe? Céu não é merecimento. Se eu fosse merecer o céu, eu nunca iria para o céu. Até porque eu peco e vou continuar pecando, irmãos, infelizmente. Como eu esmurro a minha carne, como eu busco o meu ser, para que eu vá a esse limiar do templo e me dissipar de mim as coisas que não são do Senhor. Como eu preciso ver com os meus olhos o agir do Senhor, o favor do Senhor. Ver águas borbulhando e tudo se fazendo novo. A justiça é de Deus, queridos, não é a minha. Por isso que eu encontro salvação, por isso que eu começo agora a não mais sobre as minhas pernas, não mais sobre os meus conhecimentos, a encontrar algo espiritual, a ver algo que faz sentido. Sabe quando a gente está em casa, que você pode ter todo o recurso, você pode ter uma farmácia na sua casa, e você fala assim: eu não sei mais o que eu faço. Nós viemos do médico, parece que os remédios não fazem efeito, parece que as coisas não estão encaixando e eu não sei mais o que fazer. Quando nós entendemos, quando nós sabemos viver o sobrenatural, eu descanso, porque não é sobre os meus pés. A caminhada cristã, ela não se dá sobre os meus pés. Quem já viu aqui aquela mensagem Pegadas na Areia? Aquilo ali é verdade, não é sobre os seus pés que nós andamos. Senhor, mas o Senhor me abandonou, porque depois eu olhei, eu vi que só tinha uma pegada, porque o Senhor tem prazer de nos suportar, o Senhor tem prazer de nos tomar no colo. Queridos, nós somos aqui essa noite convidados a sair de um lugar, a sair de uma religiosidade, dos nossos conhecimentos, esquecer doutrinas, a entrar numa condição bíblica, evangelho, palavra de Deus. Quando nós entendemos isso,
os nossos joelhos não dão conta de permanecer mais. Nós prostramos, nós reconhecemos, há um Deus Todo-Poderoso. Há um Deus que faz nova todas as coisas. E quando a gente se reverencia, quando a gente reconhece, a gente vai entender as verdades que é Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta. Pastor, mas eu não estou preso, não tem nenhum mandato de prisão contra a minha vida. Não é essa prisão que eu estou falando, queridos. É uma liberdade, algo tão leve. Irmãos, como é bom a gente ser leve na presença do Senhor, como é bom a gente poder acessar ao Senhor, como é bom a gente poder receber o colo do Senhor, o favor do Senhor, como é bom a gente experimentar algo que a gente não conhecia. Irmãos, sempre na nossa vida a gente vai viver momentos desafiadores. Eu convido você a assistir o nosso culto de quinta passada. Jesus está ali no Getsemane, e ali ele está no momento, ele Deus, e ele chama pessoas a orar com ele, mas era ele Deus. E muito da nossa vida é você e Deus, é você e Deus, Deus e você. Por mais próxima, por melhor que sejam as pessoas que estão à nossa volta, nós precisamos ter a nossa experiência, a nossa intimidade. Intimidade. Eu quero ir lá em Efésios, até para que a gente possa entender, né, que o apóstolo Paulo narra isso aí tão bem. Efésios 6,14, diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo da couraça da justiça, tenham os pés com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ali são setas e fogos, né? Não, você pode deixar lá, tá? Pode deixar no versículo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui eu quero elucidar o texto de Efésios, onde Paulo nos orienta a essa vigilância, a esse lugar, a essa condição de estar com os pés calçado no Evangelho, de estar cingido com essa armadura. Queridos, eu queria voltar nessa imagem aí, eu quero sair um pouco do contexto até mesmo de uma condição, até dentro da mensagem. Eu quero levar você lá para fora agora. O que tem acontecido com a geração de hoje? Quando eu falo geração de hoje, nós fazemos parte dela, não estou falando só dos jovens. Hoje a gente tem para as crianças síndrome de tela. Isso é uma doença. Toda vez que você entrega tela para o seu filho, você está dando droga para ele. Ele está se drogando. Tá? Desculpa a sinceridade, é verdade. Então, tela é algo que é como uma cocaína, gera uma dependência. Por isso que já existe um CID cadastrado, né, que é a síndrome de tela. Então, isso vai destruir a condição intelectual dos nossos filhos. Hoje o que nós temos, eu sou psicanalista, hoje o que nós temos de pessoas fazendo fila, procurando psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, porque a cabeça não está legal. Nós temos pessoas cristãs, hoje entra no meu caderno de oração, uma vida de uma pessoa que tem curso de teologia, tem uma vida com Deus, mas que
a cabeça já não tem mais o seu equilíbrio, por todo um contexto e o meu respeito, não estou aqui para julgar ninguém. A Bíblia fala, quem acha que está de pé, cuide-se para que não caia. Quer dizer, a gente precisa pensar, a palavra de Deus, ela é sobre os nossos pés, para nos firmar. Mas quando você quer derrubar um inimigo, vamos pensar uma luta de boxe, geralmente os murros são dados aonde? Na cabeça, porque se você acertar a cabeça da pessoa, você derruba ela vai tontear. Então os ataques que nós recebemos é na mente. Quando você se presta a uma rede social ruim, a sua mente é afetada. Quando você vai dormir lá, 8, 9, 10, o horário que você vai dormir, meia-noite, e você está alimentando de coisas, de assassinato, de filme de terror, qualquer coisa, isso só vai contribuir negativamente para uma noite ruim e uma péssima qualidade de sono. E ao longo do tempo você vai estar destruindo a sua condição intelectual de refletir a mente, de refletir, de usar a sua ferramenta que é a mente. E você facilmente poderá perder a sua salvação pelo simples fato de uma mente cansada. Isso é sério, irmãos. Os dias são maus. É preciso cuidar da mente. É preciso cuidar da mente. Voltando na mensagem, a condição espiritual, ela acontece em etapas. Quando eu conheci a minha então namorada, foi uma etapa. Depois se tornou a minha noiva, depois se tornou a minha esposa. Isso fala de intimidade. A intimidade, ela carrega etapas. Então, primeiro, a gente tem etapas na nossa vida espiritual, e a gente vai vivendo ali algo espiritual, e a gente vai conhecendo desse relacionamento. E quando a gente já tem um tempo de relacionamento, tudo faz muito mais sentido. E se você não começar a relacionar com Deus, e relacionar com a igreja, é diferente de relacionar com Deus. Se você ouvir a mensagem de quinta-feira, você vai entender que a sua vida espiritual, ela é muito além de ler Bíblia e orar. Ler Bíblia e orar, isso é algo pequeno. Não estou falando que não é importante, que não é bíblico. Se você não entender, se você não for lá, você vai ficar com uma interrogação. E meu objetivo é te gerar sede, para que a palavra continue sendo ministrada na sua vida. Porque quando nós temos uma vida com Deus, nós temos prazer de orar. Quando nós temos uma vida com Deus, nós temos prazer de ler a Bíblia. Então, queridos, aqui em Ezequiel, nós somos convidados a um deslocamento, a uma mudança, a uma transformação. E quando isso acontece, quando a gente aceita, começa a acontecer grandes coisas. Nesse lugar de dependência, a justiça não é a minha, a fé não é mais limitada porque ela é sobrenatural. A palavra encontra lugar no nosso coração e temos salvação. Amém, queridos? Verso 6. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem se levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore dos dois lados do rio. Então me disse, antes disso eu quero entrar nesse contexto. Eu
criei uma imagem para você, imaginei como que o limiar do templo fosse aquela parede do fundo, e lá de baixo começasse a surgir água, porque de dentro da casa de Deus precisa fluir algo. Quando não flui, isso não é uma igreja, porque uma casa de Deus, onde a minha vida, a nossa vida é templo do Senhor, porque a água que flui de mim, porque o Senhor é aquele que faz jorrar de cada um de nós rios de águas vivas. Quando essa água é abundante em nós, ela flui para o lado de fora. E à medida que essa água vai jorrando, ela vai formando um rio. E quando você olha, você tem claro aí na sua mente, se você acessou a rede social hoje, você viu que essa chuva de tarde aí deu uns estragos aí. Acho que teve 8 pontos aí de alagamento e problema. Então a água vai na rua ali, você vê árvore dos lados, e é o que o texto está dizendo. E quando essa água passou, ela formou arbustos, gerou vida. Né? Está no texto. Eu perdi aqui. Abundância de árvore dos dois lados, verso 8. Então me disse: estas águas correm para o leste e descem ao vale do Jordão, e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Aqui o que está dizendo? Essa água que saiu, ela vai descer, e se você geograficamente for lá para o lado de Israel, tem um mar lá que chama Mar Morto. Quem conhece, já viu falar do Mar Morto? Muita gente. Por que ele chama Mar Morto? Quantidade de sal é muito forte. E por a quantidade de sal ser muito forte, ela não tem vida. Peixe lá não vive. Se você chegar lá e pular de finquete e mergulhar e nadar, rapidamente quando você bate, você sobe, porque a gravidade ali é diferente. Porque a salinidade da água, ela muda a densidade e a pessoa ali fica boiando com mais facilidade. Se você tiver feridas no corpo, vão arder profundamente, mas também vai curar, porque a gente sabe que a salmoura cura, né? É meio que anti-inflamatório. Então, o que o texto está dizendo é que essa água que sai, ela vai alcançar esse mar morto, esse lugar que não tem vida. E o que acontece quando aquilo que flui de Deus encontra alguém em dificuldade? O que acontece quando as coisas de Deus passam pela vida das pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados? Continuam mortas? Continuam doentes? Continuam sem esperança? Será que é isso? Não, não é. Verso 9: todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passa, terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá, por onde quer que este rio passa. Tudo viverá, por onde quer que esse rio passar. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. A igreja cristã nos dias de hoje, eu não falo igreja batista, a igreja cristã, seja ela qualquer denominação, ela passa por uma afronta muito grande, por desafios muito grandes, e a gente é muito colocado em xeque em muitas coisas. Mas a verdade espiritual, nós que somos igreja do Senhor, porque isso aqui é apenas um prédio. Igreja do Senhor são vidas. Jesus vai vir buscar a igreja, não é esse templo. Não é esse templo. Então nós que somos vidas transformadas, nós que somos vidas, geramos vidas.
é algo imperativo, é algo natural, que quando entramos nessa água, nos curvamos diante do senhorio do Senhor, encontramos essa experiência sobrenatural, fluirá de nós, por aqueles que reconstruíram as suas vidas, algo sobrenatural. Mas lembra que não foi assim, olha, homem, entra na água aí. Olha, experimenta aí, entra nessa água para você ver. Experimenta, olha onde vai dar nos seus pés. Não é algo obrigatório, porque é uma decisão. E nós precisamos passar por uma decisão. Se você quer encontrar algo natural, algo sobrenatural, você precisa decidir. A escolha é sua. Mover-se no sobrenatural sempre vai ser uma escolha sua. Viver o natural sempre vai ser uma escolha sua. Estar aqui e pensar na Netflix é uma escolha sua. Estar aqui e não sair do trabalho, continuar com a cabeça maquinando o que vai fazer no trabalho amanhã, é uma escolha sua. Eu escolho estar aqui, na presença do Senhor, vivendo o sobrenatural. Então a gente precisa entender que onde essa água passa, acontece algo sobrenatural. E essa água, para glória do Senhor, ela não flui do chão ali embaixo. Senão ela ia ficar muito limitada. Essa água flui de você, de mim. É você que vai fazer e trazer experiências na sua família, com seus filhos, com seus amigos, com tudo que precisa ser transformado. Estão entendendo, irmãos? Tem alguém morto na sua casa? Está nas suas mãos gerar vida. Não por você, mas por algo sobrenatural que você vai começar a viver. Talvez 500 metros possa demorar 1 ano, mas tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. A minha Bíblia fala que tudo se formou por uma palavra: haja luz, e houve luz. Basta o Senhor liberar uma palavra: haja luz, e vai haver luz. Queridos, essa água, ela é algo sobrenatural, porque ela é água do Espírito Santo. O que a Bíblia vai dizer? Olha, não enchei-vos do vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não encha das coisas do mundo. Eu não estou aqui indo contra a bebida, não é esse o ponto. Mas não traga para você as coisas do mundo, experimente algo do Espírito Santo, que você vai entender que é algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Queridos, é para fluir de mim, de você, de cada um de nós, rios de águas vivas. Por onde as águas que você libera, alcança, gera vida. Há um texto que diz no Evangelho que não pode sair de uma cisterna água doce ou água salgada. Quando você fura uma cisterna e encontra água, aquela cisterna ou ela dá água doce ou ela dá água salgada. Salgada no sentido de ser salobre, uma água não boa. E o próprio Evangelho, Jesus vai dizer assim: tal como essa verdade existe, assim é a nossa boca. Da nossa boca, ou sai a bênção ou sai a maldição. Então, o que vai fluir de nós precisa ser bênção. Queridos, tem coisa que nós até sabemos que pode dar ruim. Nem tudo que é verdade, nem tudo que eu estou vendo deve ser dito.
Eu preciso pensar, o Espírito Santo quer que eu fale? Senhor, se o Senhor estivesse aqui no meu lugar, o que o Senhor faria? Porque eu não fui chamado a fazer o que eu sei, eu não fui chamado a pregar aqui o que eu quero. Quem estava aqui no culto da virada sabe da minha briga com Deus, porque a mensagem do culto da virada não era que eu queria pregar, e eu fiquei brigando com Deus, Senhor, e eu ouvi dele claramente, se a igreja não é sua, o dia que a igreja for sua, você prega o que você quiser. Porque quando a igreja é do Senhor, eu tenho que trazer, porque não é sobre os meus pés que eu ando. Eu estou imergido em águas profundas e que eu só posso agora nadar. E não é mais do jeito que eu quero. É onde essa água do Espírito Santo me conduz. Queridos, e quando a gente encontra essa água, ela sai, ela rega, ela produz vida e transformação. Verso 10, junto a ele se acharão acho que eu pulei aqui. E haverá muitíssimo peixe, eu pulei, porque essas águas chegarão lá, e as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá, por onde quer que esse rio passar. Onde essa água passa, gera vida, gera transformação. Se o seu Deus não muda todas as verdades e qualquer condição, você ainda está com o Evangelho sobre os pés. Se o seu Deus não é capaz de transformar, de fazer nova todas as coisas, as águas estão apenas nos seus pés. Você ainda não entendeu que o Senhor é maior que qualquer coisa, maior que qualquer ciência, maior que qualquer filosofia, basta Ele dizer, haja luz. Verso 10, junto a Ele se acharão pescadores, desde Engedim até Englaim, haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Queridos, eu não creio que o nosso Deus, eu não creio num evangelho de carro 0 quilômetro, eu não creio num evangelho de casa própria. Deus está muito além disso. Mas eu não consigo pensar um evangelho onde eu sou um pedinte, onde eu sou um miserável, no sentido de não ver as águas brotarem, de não experimentar e ver com os meus olhos. Não existe evangelho que eu sei do que os outros veem, do que os outros ouvem, do que os outros fazem, do que os outros experimentam. A bênção que é na casa de um, ela é sobre a minha casa. O meu Deus age na minha vida, o meu Deus age na minha esposa, o meu Deus age no meu filho, o meu Deus age no meu emprego, o meu Deus age na minha vida. Então há um Deus que tem prazer de se revelar com cada um. E aqui esse texto, porque o pescador, a gente não tinha naquela época, uma indústria. A gente não tinha produção em série, indústria 4.0 e tal, e esse mundo automatizado. Então, quando a gente vê pescadores, a gente vê que aquele que trabalha vai encontrar resultado. Aquele que trabalha vai achar favor e provisão. Então, quando nós nos lançamos a fazer, a gente vai ter resultado. E isso pode ser espiritual. E isso pode não ser espiritual. Então, eu experimento um ministério pastoral de bênção, de favor, de graça, mas eu experimento um Alisson profissional de uma provisão de Deus, de um profissional qualificado. Porque o meu Deus, Ele é completo. E esse mesmo Deus que abençoa, seja no ministério, seja na profissão, abençoa a minha casa, abençoa a minha família.
eu tenho o privilégio de ter o meu filho e a minha esposa comigo no ministério. Há um Deus que faz prosperar, há um Deus que transforma, há um Deus que traz vida, há um Deus que salva, cura e liberta. Parece que em algumas igrejas, a minha Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. Então parece que o Deus de hoje não salva, não cura, não transforma, não liberta. Eu não creio, isso não é o meu Deus. Porque a hora que eu entendi a verdade do Evangelho, que eu me curvei, eu experimentei algo novo. Eu encontrei algo novo. Eu achei transformação para a minha vida e para a minha casa. Mas, verso 11, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Irmãos, Deus é maravilhoso. Tem coisas que Deus não apaga, tem coisas que Deus não tira. Lembra do espinho na carne de Paulo? Tem coisa que Deus deixa lá. E é ali que a gente precisa ser tratado. Tem coisa que Deus não vai mudar, e não vai mudar é por você. Mas Ele não vai deixar para o mal, porque isso vai ficar sobre o sal. E o sal, ele não é para deixar apodrecer. Se você deixar uma carne fora da geladeira, em pouco tempo ela já começa a mudar o cheiro. Sim ou não, irmãos? Se você deixar uma carne no sal, ela apodrece? Não. Ela se conserva. Tem coisas que Deus vai conservar na nossa vida para a glória dEle. Para a glória dEle. Para a gente nunca esquecer que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E eu acho graça, e eu sei ver condições na minha vida, eu sei de situações na minha vida, mas eu continuo falando, Senhor é maravilhoso, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, e como é bom ter um Deus que me coloca no lugar de filho, mesmo eu sendo falho. Nas duas margens do rio, verso 12, nascerá todo tipo de árvore frutífera. Irmãos, eu queria aqui provocar você que tem visão ao ministério, seja qualquer nível de liderança. Nas duas margens do rio, nascerá todo tipo de árvore frutífera. As coisas acontecem na nossa vida de forma leve, não tem peso. Lembra que o fardo do Senhor é suave e leve? Você que está cansado, traga o seu fardo, porque o fardo do Senhor é suave e leve. Por quê? Porque nas águas do Espírito Santo não tem peso. O Evangelho está aqui, não me é pesado. É prazeroso servir ao Senhor. Então, aqueles que pensam o ministério, e eu profetizo aqui essa noite, transformação, crescimento, mudança para um ministério frutífero, um ministério saudável, cheio da ação do Espírito Santo. Nas duas margens do rio nascerá
todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcham, não murcham, não murcham. Eu estava mostrando para o Gabriel, lá em casa, as uvas na minha parreira. Eu tinha esquecido umas uvas lá, tanta correria, e eu passei o tempo de colher aquelas uvas, e algumas ficaram lá. Alguém aqui já viu bicho de uva? Bicho de uva? Você já comprou uma uva no sacolão que ela estava com bicho? Bicho. Ela pode estar velha e murcha. Bicho não dá. Bicho não vai dar. O sangue de Jesus é simbolizado por qual fruta? Qual suco? Da videira. É algo incontaminável, irmãos. Algo sobrenatural. Mas acontece algo sobrenatural na uva. A uva murcha, mas ela fica mais doce. E a gente precisa pensar a idade e o tempo. A gente vê muitas pessoas idosas. Difícil lidar com idoso. Falando em idoso, irmãos. Difícil lidar com idoso. Às vezes são tão maus. Não são doces. Porque não entenderam o Evangelho. Irmãos, eu ministro aqui sobre essa igreja. Uma velhice saudável. Que nós sejamos doces. Que em todo tempo a gente seja doce. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcham e elas nunca deixarão de dar fruto. Queridos, todos aqueles que estão no Evangelho dão fruto. Todos que estão no Evangelho dão fruto. E dão fruto o tempo todo. A Bíblia fala que aquele que não dá fruto, ele corta. Corta. Produzirão frutos novos todos os meses. Por que, pastor? Por que eles produzem? Por que produz? Porque são regados pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Queridos, eu não consigo pensar um evangelho de derrota. No mundo tereis aflições, porém, tem de bom ânimo. E eu tenho bom ânimo, irmãos. A minha Bíblia fala que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Fortes. Eu creio num Deus que muda todas as coisas. Meu Deus é Deus sobrenatural, irmãos. O nosso Deus é um Deus sobrenatural, irmãos. Nosso general é valente, é homem de guerra. Não há batalhas perdidas, irmãos. Irmão, quando nós entendemos isso, irmãos, nós vivemos algo sobrenatural. Eu quero continuar. Lembra que eu falei que o capítulo 47 começa falando de limiar do templo, de limites, de santidade, aquilo que é profano e aquilo que é sagrado. Muitas das mensagens que eu já ouvi, nenhuma continua no verso 13. Diz assim:
Assim diz o Senhor Deus: estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel. José dará 2 partes. Reparta. José terá 2 partes. Obrigado. Repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-las aos pais de vocês. Assim, esta mesma terra lhe será dada como herança. Este será o limite da terra, ao lado norte, desde o Mar Grande, pelo caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Ramate, Berota, Sibraim, que ficam na fronteira de Damasco, e Ramate, até Azer Aticom e até as fronteiras de Aurã. Pastor, o que isso aqui tem a ver? Irmãos, eu falo e parece às vezes que a gente... Deixa eu falar de um português mais claro, até para os meninos entenderem. Irmãos, eu não sou youtuber. Eu não vivo de rede social. Todos os nossos cultos são gravados e às vezes eu falo assim, gente, você que não pôde vir no culto, assiste. E quantas vezes eu já falei, queridos, entendam, veja com os seus olhos e escute com os seus ouvidos aquilo que o Espírito Santo está ministrando sobre a igreja. Então, quando você não veio no culto de quinta-feira, você não vai ter todo o conhecimento disso aqui. Talvez para você seja algo, entendi. Eu até comentei um pouco aqui. A vida espiritual ela é muito além de leitura bíblica e oração, porque é um relacionamento com Deus. E uma das coisas que nos traz a um relacionamento com Deus, a uma intimidade com Deus, é ser reto. Vou voltar no meu esboço aqui. Abra aí para nós Salmos 7:10. Deixa eu ver se é esse versículo. Salmos 7:10. O pior é que às vezes a versão que você vai ter aí é diferente até do que eu usei no dia. Salmos 7:10. Deus? O meu escudo é de Deus, o que salva os retos de coração. Deus salva os retos de coração. Deus tem compromisso com os que são retos. O que é ser reto, pastor? Íntegro. E quando a mensagem ali termina, ali das águas profundas, o Senhor está falando de divisão, de separação e de partes iguais. Sejam retos na casa do Senhor. Sejam retos. Já se vai lá em Atos 8:21, fazendo favor. Atos 8:21. Mas eu te aconselho depois a ouvir a mensagem inteira. Irmãos, eu estou no meu quarto culto hoje. 3 cultos eu participei vendo mensagem. Uma delas foi a minha mensagem mesmo, porque eu precisava daquela palavra. Eu preciso daquela palavra. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante do Senhor. Tem todo um contexto, você vai entrar lá depois. Ali a igreja do Senhor, porque Atos está falando para a igreja, e ali pessoas queriam experimentar a intimidade com o Senhor, mas Paulo, Pedro, gente, eu estou vendo que vocês têm aí os mantos, a vida espiritual de vocês é um negócio diferenciado. Eu compro, me dá uma porção da sua santidade, da sua experiência, do seu poder. E ali foi liberada uma palavra:
Você, porque está querendo comprar as coisas de Deus, você não é reto, você não tem parte. Irmão, desculpa que eu gastei mais tempo do que eu queria. Mas assim diz o Senhor Deus. E quando eu vejo um assim diz o Senhor Deus, irmãos, mexe comigo. Estas serão as fronteiras. Qual é as suas fronteiras? Qual é os seus limites? Queridos, a linha entre pecado e salvação, o sagrado e o profano, é muito tênue, muito fina. E o Senhor tem compromisso com aqueles que são retos. O Senhor salva os retos. Feche seus olhos. Santo, santo é o teu nome, Pai. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, nós sabemos que o Senhor tem um ano de intimidade para nós. Pai, nós queremos viver algo sobrenatural com o Senhor. Pai, nós queremos a cada dia entrar na tua presença, encontrar uma experiência a mais com o Senhor, viver algo novo com o Senhor. Pai santo, santo é o teu nome, Senhor. Pai, a tua palavra essa noite aqui foi pregada. Pai, muitas vidas estão aqui, ó Deus. Também há vidas que estarão assistindo a essa mensagem depois. Pai santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Pai santo e poderoso é o teu nome. Pai, nós dependemos do teu Espírito Santo para todas as coisas. Pai, o Senhor é um Deus que não tem um projeto religioso para nós. O Senhor é um Deus que tem um projeto de vida com vida. Vida gera as vidas. Oh Pai, o Senhor é um Deus que faz fluir de cada um de nós, oh Deus, águas, oh Deus, purificadoras. O Senhor é que faz fluir de nós, ó Deus, o teu Espírito Santo. Ó Pai, águas que curam, águas que libertam, águas que salvam, águas que trazem paz. Pai santo, santo é o teu nome, Senhor. Pai santo e poderoso é o teu nome. Pai, nós queremos estar na tua presença a cada dia. Pai, nós queremos encontrar no Senhor mais e mais essas verdades espirituais. Pai, nós queremos aprender do Senhor. Pai, santifica o teu povo. Pai, santifica o teu povo na verdade. Em nome de Jesus, Pai. Se você foi tocado por essa palavra, se você tem sede de Deus, coloque-se de pé. Vamos adorar no Senhor neste momento. Declarar que nós queremos fazer parte desse rio de vida. Amém.